Por que alguns prosperam mesmo em silêncio e outros fracassam gritando por abundância? Há um silêncio que pesa mais do que o barulho. Um silêncio que se instala quando você já fez tudo o que te disseram. Visualizou, repetiu, escreveu, agradeceu. E mesmo assim, nada. A vida continua igual. O saldo bancário continua igual. A sensação de estagnação continua igual. E você começa a se perguntar: será que o problema é comigo? Será que o universo não me escuta? Ou será que estou vibrando algo que nem percebo? Talvez você esteja cansado de tentar mentalizar prosperidade e o que sente é um vazio. O mesmo vazio de quem já acendeu vela, já escreveu afirmações no caderno, já fez oração às 3 da manhã e no fim do dia se sentiu invisível, como se toda a sua intenção fosse engolida por uma frequência que você não entende, mas que parece mais forte que sua vontade. Napoleão Hill chamava isso de consciência vibracional disciplinada. Não é sobre pensar positivo o tempo todo. É sobre perceber com honestidade o que você realmente vibra quando está sozinho. Porque prosperidade não responde à força da mente, responde à coerência da alma. E Hill sabia disso. Por trás de cada ensinamento sobre riqueza, ele falava da mente como um templo, do hábito como ritual, da fé como energia ativa, silenciosa, mas profundamente real. É aí que entramos num ponto onde muitos se perdem. Queremos com a mente, mas negamos com o campo. Queremos abundância, mas vibramos medo. Queremos fluidez, mas carregamos o peso da dúvida, da pressa, da cobrança. Bruce Lipton nos lembra: nossas crenças mais profundas não vivem na lógica, vivem nas células, no campo, no invisível. A epigenética, em suas palavras, é o espelho vibracional das emoções que cultivamos sem perceber. E isso muda tudo, porque se o que eu vibro é mais forte do que eu desejo, então é aí que mora a chave que tantos buscam e poucos encontram. Joe Dispenza completa esse ensinamento como algo ainda mais profundo. O campo eletromagnético do coração é quem molda a realidade ao nosso redor. Não é o querer da mente, é o sentir coerente do coração, a emoção alinhada com a intenção, o hábito vibracional que sustenta, dia após dia, uma nova versão de você mesmo. Mas aqui está um detalhe que quase ninguém diz. Muitos hábitos sabotadores se disfarçam de espiritualidade. A ansiedade mascarada de foco, a comparação embrulhada em motivação, a rigidez apresentada como disciplina. É por isso que este vídeo não vai te entregar uma lista de tarefas mágicas. O que você vai encontrar aqui são frequências. Frequências de alinhamento. Estados internos que, se cultivados com verdade, com entrega, com presença, mudam sua vibração. E com ela, tudo ao redor começa a mudar também. Talvez você esteja vivendo aquela fase em que sente que perdeu a luz interior, em que tudo parece escuro, parado, repetido. Talvez você esteja se perguntando se ainda é digno de uma vida leve, se ainda há tempo, se ainda existe um caminho para você. A resposta, com toda a verdade que posso te oferecer agora, é sim, ainda há. Porque o que transforma a sua vida não é o que você faz quando está sendo observado, é o que você vibra quando ninguém mais está olhando. E é nesse silêncio, nesse intervalo entre o medo e a entrega, que tudo começa a ser reescrito. Nos próximos minutos, vamos atravessar juntos as camadas do seu campo energético, com compaixão, com sabedoria e com práticas. Os 12 hábitos que mudam vidas não são coisas para fazer, são frequências para habitar. E elas já estão aí dentro de você, esperando apenas por um espaço seguro para florescer. Vamos começar.
A armadilha invisível do desejo ansioso. Há um tipo de desejo que pesa, não pela intensidade, mas pela carência que carrega dentro dele. É o desejo que vem do medo de continuar como está, do medo de que nada mude, do medo de não ser visto pela vida. E quanto mais esse desejo grita, mais o universo se afasta. Porque o universo não responde ao grito, responde à vibração. E a vibração desse tipo de desejo é escassez, é urgência, é ansiedade travestida de intenção. Talvez você tenha se pegado pensando nisso, mas eu quero tanto melhorar, eu estou focado, eu estou determinado, e ainda assim nada acontece, nada flui. É como se quanto mais você quisesse, mais distante tudo ficasse, como se o querer demais virasse um bloqueio invisível, e não um ímã. E a verdade é que vira mesmo, porque esse querer que nasce do desespero ativa justamente o contrário do que você busca. Ele diz ao campo: eu não tenho, eu preciso. Está faltando. E o campo responde exatamente isso. Bruce Lipton já nos dizia: o corpo vibra o que o inconsciente acredita. A mente pode afirmar o que quiser, mas se o corpo está em estado de alarme, se a emoção está dizendo medo, falta, pressa, é isso que vai ser impresso na realidade. E aí, entre uma das frases mais duras e mais libertadoras: o que você sente é o que você alimenta. A mente racional pode decorar afirmações, pode repetir frases positivas, mas o coração vibra o que é verdadeiro. Ele não mente, e é por isso que tantos manifestam justamente o que mais temem, porque alimentam uma vibração com base na ausência e não na presença. Há alguns anos, conheci a história de uma mulher que me disse: eu fiz tudo. Afirmações, rituais, cursos, orações. 3 anos tentando manifestar a vida dos meus sonhos. E só quando eu cansei, só quando eu parei de tentar forçar, as coisas começaram a acontecer. Ela não desistiu da intenção, mas desistiu do esforço vibracional. Ela soltou a ansiedade. E quando soltou, criou espaço para que a vida fluísse. Existe uma prática silenciosa que pode ajudar nesse processo. Um exercício simples, mas poderoso. Por 3 minutos, sente-se com os olhos fechados. Inspire sentindo que você já tem. Expire soltando o peso de precisar. Inspire imaginando gratidão. Expire entregando o controle. E nesse pequeno espaço de tempo, mesmo sem palavras, seu campo começa a se lembrar da sensação de abundância e não da pressa, porque prosperidade é como perfume. Quanto mais você corre atrás, mais ela escapa. Mas quando você está alinhado com ela, ela vem, não porque você forçou, mas porque você se tornou alguém que a atrai. E não há esforço nisso, há ressonância. Então, se hoje você sente que está tentando demais, talvez o caminho não seja tentar mais forte. Talvez seja soltar mais fundo, soltar o controle, soltar a urgência, soltar a ideia de que só quando chegar algo fora, algo dentro vai finalmente se acalmar. A calma é o começo. O silêncio é o caminho e o alinhamento é o destino. O efeito colateral da comparação espiritual, a sabotagem silenciosa. Há uma dor que poucos admitem em voz alta, a dor de se comparar com quem parece estar mais adiantado no caminho espiritual, de olhar ao redor e ver pessoas manifestando, vibrando, prosperando, enquanto dentro de você tudo ainda parece lento, pesado, invisível. É uma ferida sutil, mas corrosiva, porque não é só inveja, é inadequação. É a sensação de que, mesmo se esforçando, você ainda está atrasado em relação aos outros. E essa comparação, embora disfarçada de inspiração, vibra escassez, vibra rejeição, vibra abandono de si mesmo. Quando você mede sua jornada com a régua alheia,
O que diz ao universo é: eu não estou pronto, eu não sou suficiente, eu devia estar em outro lugar. E a vibração que nasce disso não tem como manifestar leveza, porque não há gratidão no agora. Só urgência por ser outro. A neurociência confirma o que a alma já sabe. Ao se comparar, seu cérebro entra em modo de ameaça. O córtex pré-frontal, responsável por decisões conscientes, se fecha. O sistema límbico, que reage ao medo, se acende e todo o seu campo energético muda. É como se o corpo dissesse: eu estou em perigo. Mas o perigo não vem de fora. Vem da ideia de que você não é o suficiente. Napoleon Hill nos alertava, com uma sabedoria quase sussurrada, que a mente deve ser protegida como um jardim sagrado, e permitir que a comparação entre é como deixar ervas daninhas tomarem o lugar das sementes. Você não pode florescer se está olhando o tempo todo para o jardim do vizinho, não porque o jardim dele é melhor, mas porque o seu precisa de você. Existe uma prática curta, mas profundamente restauradora que pode lembrar sua alma da sua singularidade. Por 90 segundos, em silêncio, coloque a mão no centro do peito e declare, em pensamento ou em voz baixa: minha vibração é única, meu tempo é sagrado, meu caminho é só meu. Essa pequena afirmação não muda a realidade fora, mas começa a curar a vibração dentro. Lembre-se da história do bambu chinês. Ele passa 5 anos crescendo invisivelmente sobre a terra. 5 anos sem brotar, sem dar sinal, sem mostrar nada ao mundo. E então, em poucas semanas, ele floresce, alto, forte, imponente, porque suas raízes estavam sendo preparadas, em silêncio, no tempo certo, longe dos olhos, mas profundamente fiéis ao seu propósito. Talvez o que está acontecendo com você agora seja exatamente isso: um tempo de raízes. Um tempo de estrutura invisível, um tempo em que nada parece florescer, mas tudo está sendo moldado por dentro. E comparar esse tempo com o florescer dos outros é negar a santidade do seu próprio ritmo. Você não está atrasado, você está em processo. E o universo não trabalha com relógios, trabalha com frequência. E quando a sua estiver pronta, tudo floresce. Mas antes, é preciso lembrar, você não é menos por estar em silêncio. Às vezes o maior avanço acontece quando você para de correr para ser como os outros e começa a lembrar quem sempre foi. A falsa disciplina que destrói a frequência. Algumas pessoas parecem fazer tudo certo. Elas acordam cedo, seguem rotinas espirituais rígidas, meditam por longos minutos, afirmam todos os dias as mesmas frases e ainda assim estão exaustas, estagnadas, com a vibração baixa e os olhos opacos de quem sente que está lutando contra uma parede invisível. Talvez você já tenha se sentido assim, cumprindo todos os rituais, mas sentindo que sua alma está cada vez mais distante da leveza que busca. Isso acontece quando a disciplina vira controle, quando o hábito espiritual vira obrigação, quando o ritual vira cobrança. E nesse ponto, o que antes era ponte para o sagrado vira prisão. Napoleon Hill sempre disse que a fé não é um plano de ação, é uma emoção. E emoções não florescem sob pressão, elas brotam no espaço, no silêncio, no intervalo entre o controle e a entrega. Joe Dispenza aprofunda essa verdade ao nos lembrar que o esforço excessivo ativa o córtex do desempenho, mas silencia o campo eletromagnético do coração. E sem o coração vibrando em coerência, não há manifestação que se sustente, porque a coerência é o solo fértil da criação. E esse solo não se cria com tensão, se cria com confiança. Talvez o que mais falta em muitos que buscam a prosperidade não seja mais foco, mas mais entrega. Menos comando, mais escuta. Porque há uma diferença sutil e imensa entre agir com intenção
e tentar controlar o invisível. A tentativa de controlar o invisível é em si uma declaração de desconfiança. E o universo não responde ao que você diz, responde ao que você vibra. É por isso que muitas vezes quem relaxa mais, quem desacelera, quem aceita com mais serenidade, começa a ver os frutos brotando. Não porque fez menos, mas porque fez de outro estado, de outro lugar interno, de um espaço onde o medo não comanda e onde a confiança é o oxigênio da vibração. Há um ritual silencioso que pode realinhar esse campo. Durante 5 minutos, apenas sente-se, sem pedir, sem projetar, sem repetir mantras. Apenas esteja. Sinta a presença do agora. Respire. Observe o corpo, perceba os batimentos do coração e diga internamente: eu confio no tempo divino, eu solto o controle, eu permaneço. Esse é o espaço onde a frequência começa a se ajustar, porque a água não contorna a pedra com força. Ela contorna porque cede, porque aceita, porque respeita o caminho. A disciplina real não é rigidez, é constância com leveza, é entrega com intenção, é firmeza sem dureza. Quando sua prática espiritual nasce do medo de errar, ela já perdeu o fio. Mas quando nasce do amor por permanecer conectado, aí sim ela transforma, porque o universo não precisa da sua performance, ele precisa da sua verdade, da sua vibração crua, nua, honesta, mesmo que frágil, mesmo que imperfeita. É essa vibração que abre caminhos. Não o esforço excessivo, não a cobrança disfarçada de foco, mas a presença, a calma, a confiança que não grita, mas sustenta. E essa confiança é o que te aproxima do que você busca, sem precisar correr atrás, porque ela já vibra dentro de você quando você para de tentar controlar o milagre. O hábito menos falado, porém mais transformador: atenção emocional. Há algo que ninguém te ensinou e que talvez seja o que mais tem moldado sua realidade sem que você perceba: a atenção emocional. Não apenas o que você pensa, mas onde repousa sua emoção quando ninguém mais está por perto. Não é o foco da mente que cria, é a vibração contínua do que você sente, mesmo em silêncio, mesmo distraído, mesmo sem intenção. É ali, nesse espaço íntimo e quase invisível, que sua vida começa a ser escrita. Você pode focar em prosperidade com os olhos, pode afirmar frases de abundância com a boca, pode até desejar com força, mas se o que vibra dentro de você, o que ecoa em seu campo mais profundo, for medo, for desânimo, for desesperança, é isso que vai se manifestar. Porque, como nos ensina Bruce Lipton, é a emoção que imprime o código no DNA vibracional. E esse código não mente. A maioria não tem consciência disso. Elas seguem tentando mudar pensamentos, sem perceber que os sentimentos continuam iguais. E assim, continuam plantando as mesmas sementes, mesmo quando acham que estão mudando de solo. A frequência dominante não é a mais alta, é a mais constante, aquela que você repete sem perceber, aquela que você vive no automático emocional. E é isso que molda tudo. Talvez por isso tanto se sintam confusos, porque a mente diz: eu quero, mas a vibração silenciosa está dizendo: não vai dar. E o universo escuta essa vibração, sempre, mesmo quando você acha que está fazendo tudo certo. Há um hábito simples, mas profundamente revelador, que pode te mostrar o que você realmente está alimentando. Durante 5 dias, antes de dormir, registre em um caderno qual foi sua emoção dominante naquele dia. Não o que aconteceu, mas o que ficou vibrando em você. Irritação, ansiedade, gratidão, tristeza, paz. E ao lado, anote o que a vida te entregou naquele mesmo dia. Aos poucos, você vai começar a ver o espelho, porque a vida, com toda a sua sabedoria, reflete exatamente o que você vibra, não o que você deseja. Essa prática não é controle, é consciência, é presença,
É reconexão com aquilo que realmente está criando sua experiência. Porque a realidade não está onde sua atenção foca por 5 minutos, está onde sua emoção repousa por horas. E mudar isso começa com perceber. Imagine agora que seu campo vibracional é como uma lente. Se essa lente estiver suja de medo, até o que é belo parecerá ameaça. Até o que é cura parecerá risco. Até o que é resposta parecerá silêncio. Mas se essa lente for limpa, pouco a pouco, com atenção, com honestidade, com presença, tudo começa a mudar. Porque você começa a ver a vida com os olhos do coração e não com os reflexos da dor. O hábito de observar sua emoção dominante é o início da transformação mais profunda, porque não há como mudar o que não se percebe. Mas uma vez que você vê, que você sente, que você reconhece o que tem vibrado, algo dentro começa a se alinhar. E esse alinhamento, mesmo imperfeito, já é um sinal para o universo. Um sinal de que você está voltando para casa, para dentro, para o centro de onde tudo começa. Você não manifesta o que você pensa. Você manifesta o que acredita ser possível em silêncio. Ao longo deste vídeo de 20 minutos, talvez você tenha sentido algo se reorganizando dentro de você, não como uma resposta definitiva, mas como um reencontro com aquilo que sempre esteve aí. O que vimos até aqui não foram tarefas, nem fórmulas prontas, foram frequências, portas vibracionais, estados internos que, quando sustentados com verdade, começam a alterar silenciosamente o seu campo, a sua realidade, a forma como a vida te responde. Napoleon Hill nos mostrou que riqueza verdadeira nasce da mente disciplinada, mas não rígida, da fé emocional e não do controle intelectual, dos hábitos invisíveis que criam coerência entre o que você deseja, o que você sente e o que você faz. Porque prosperidade não é um destino, é um estado de coerência. Quando intenção, emoção e ação vibram na mesma linha, não há resistência entre o sonho e a matéria. E essa coerência é o verdadeiro segredo. Bruce Lipton, com sua visão entre ciência e espírito, confirma: o campo só responde a frequências íntegras, frequências que não dizem uma coisa com a mente e outra com o coração. E Greg Braden nos lembra: sentimento coerente é o código que conversa com o universo. Um código que não se ativa com esforço, mas com presença, com sintonia, com honestidade interior. Por isso, é preciso dizer com toda delicadeza: você não manifesta o que você pensa. Você manifesta o que acredita ser possível, quando ninguém está olhando. Nos dias em que está cansado, nos momentos em que a esperança oscila, na madrugada em que você ora sem saber se será ouvido, é nesse espaço que sua verdadeira vibração se revela, e é ela que cria. O que pode parecer pequeno, como a atenção a uma emoção, a soltura de uma ansiedade, a respiração que acalma, é na verdade um realinhamento inteiro com o campo, porque o invisível constrói o visível. E os hábitos mais profundos não se medem no que você faz quando quer impressionar, mas no que você sustenta quando ninguém está te vendo. Então, talvez agora seja o momento de uma escolha sutil, mas sagrada, a escolha de reescrever sua frequência pelos hábitos silenciosos, a escolha de não mais correr atrás da abundância, mas de sintonizar com ela, a escolha de confiar que o que você está cultivando em silêncio já está sendo sentido pelo universo. E se tudo o que está doendo agora for exatamente o que vai abrir o seu caminho, e se esse vídeo for o lembrete de que ainda há tempo, tempo de voltar para si, tempo de respirar com mais presença, tempo de ser a vibração que você tanto busca lá fora, a vida ainda te escuta, mesmo quando você acha que está em silêncio, porque o silêncio, às vezes, é o grito mais poderoso da alma, e ele está criando algo, mesmo agora, mesmo aqui, mesmo em você.